Enquanto o Júnior cantava, eu não sei se foi o segundo ou o terceiro hino. Cadê o Júnior, cara? Eu não sei se enquanto ele cantava o segundo ou o terceiro hino. Deixa o céu descer. Vocês lembram? Alguém lembra, não? Como é que começa? Só o coro. Né? Eu só queria aquele... Deixa o céu... Como é que a gente faz? Vamos cantar o refrão. Deixa o céu descer. Vai. Céu descer. E tem uma outra parte, né? É o rei dos... E a glória para sempre. Teu. Glórias a Deus. Enquanto ele cantava esse hino de adoração, eu comecei a lembrar de um texto na palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo número 7. Não sei se os irmãos abrir não, porque a palavra, na verdade, nessa é só uma palavra de reflexão. E o texto diz que acabando Salomão de orar, o que acontece? O fogo de Deus desce. Consome o sacrifício. O que mais, Ricardo? Consome o holocausto. E o que a glória faz? E a glória de Deus encheu toda a casa. Se você for ver o texto, a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, o texto vai dizer que logo em seguida os sacerdotes chegaram. Não sei se você já leu o texto. Logo em seguida ali, os sacerdotes chegaram. E quando eles chegaram, dá-se a entender que eles chegaram atrasados. Porque o papel do sacerdote, se não nos falha a memória, era de pegar a culpa do povo e levar a culpa até Deus. E da parte de Deus, missionária Joelma, trazer, sabe o quê? A resposta. Só que naquele dia, não precisou. Porque a própria glória fez o papel do sacerdote. Sabe o que eu imagino, Renato? Eu imagino que se o céu descer, oh meu Deus do céu, eu não vou nem precisar vir aqui para frente ungir ninguém, porque a própria glória, pastor, vai te curar. Você crê nisso? Levante sua mão. Você crê nisso? A própria glória vai te encher. Mas o texto está falando que a glória desceu e encheu toda a casa. Nós estamos falando de um suntuoso templo que Salomão havia construído para Deus. E se você for ler o texto todinho, há uma confirmação nessa oração que ele fez. Agora estarão atentos os meus ouvidos. A oração que se faz nesse... Querido, eu quero dizer para você que Deus separou um lugar para isso. Deus separou um lugar para isso. Eu nunca vou entrar nesse lugar a ver navio. Eu nunca vou entrar nesse lugar sem que, em primeiro lugar, pense nele. Eu nunca vou entrar nesse lugar preocupado com A, com B, com C, com D. Olha, o dia que eu passei, passou. Só fiz menção só para dizer para os irmãos, mas olha, quando eu entro no lugar, o meu pensamento é nele. Eu tenho que parar e entender que eu tenho que glorificar a Ele, que eu tenho que dignificar a Ele. Por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque nós fomos feitos para Ele. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A glória, se tu deixar a glória descer, aleluia, se tu deixar a glória descer, cara, tu nunca mais vai ser o mesmo. Se tu deixar a glória descer, a história da tua vida vai mudar de uma maneira sobrenatural. Só com a descida da glória. E o que nós vamos pegar hoje tem a ver
com isso que estamos falando aqui. Mas essa palavra é uma palavra, não é nem introdutória, é uma palavra de reflexão. Não ficamos alheios nesse lugar, não. Oh, meu Deus do céu, a gente não pode, pastor Paulo, sair daqui da mesma maneira como nós entramos. É isso que eu quero dizer para você. Talvez tu entrou nesse lugar preocupado com o quê? Com a criança que está doente, preocupado porque tu está desempregado, preocupado, oh meu Deus do céu, com o filho que não está andando certo, preocupado com o marido que você não está entendendo, nem você nem ele, preocupado com tanta prova, com tanta luta. Ei, este lugar aqui não é outro senão uma casa de Deus. Deus tem algo nesta casa. Essa casa nesta noite está cheia da sua glória, está cheia de bênção para a minha vida e para a tua vida. Quem recebe essa palavra? É dessa forma que eu vejo, irmão. Aleluia. Talvez você entrou aqui enfermo no momento da visitação da glória. Só vai depender de você. Ou não, pastor Paulo? Só vai depender de quem? De cada um de nós. Se não me falha a memória, João no capítulo 5, a história conta-nos de um paralítico de Betesda. É isso mesmo? Se eu não estou. O texto diz que de tempo em tempo descia o quê? Um anjo e movia aquelas águas. Não é isso? Não é isso que o texto diz? E o primeiro que chegasse seria o quê? Curado. Quem vai ser o primeiro nesta noite? Quem vai ser o primeiro nesta noite? Eu vejo a visitação de Deus nesse lugar, amado. Talvez você não vê pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. Se você começar a pensar agora, pensabilitar, olha, Deus está neste lugar realmente. Este lugar aqui não é outro senão uma casa de Deus. Olha, eu estou no lugar certo, no momento certo. Eu tenho uma história com Deus. Deus não me escolheu à toa. O Espírito Santo não me convenceu à toa. Jesus não me salvou à toa. Se todas essas três coisas aconteceram na minha vida, é porque algo no extraordinário Ele tem comigo, Ele tem contigo. Oh, xaralavaxubi cantaricoma na baixai. E volta a repetir o que eu falei. Não podemos sair daqui da mesma maneira como nós entramos. Temos que sair daqui melhores. Temos que sair daqui igual os dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam comentando entre eles os feitos que haviam acontecido ali em Jerusalém. É disso que nós estamos falando nesta noite. É disso que nós estamos falando nesta noite. A gente precisa libertar alguma coisa que está preso dentro de nós. Vamos ler um texto sentado mesmo. João, capítulo número 21. Vocês acompanham aí, devagarzinho. Eu estou com isso na minha cabeça. Irmã Lúcia sabe disso. Do nada, lá na casa da Alexandra. Eu não sei, irmã Lúcia, se foi a 2 ou terça. Ou 3 terça-feira, e esse negócio está me... Já parou para pensar um negócio que fica na tua cabeça assim? Já parou, Ricardo? Um negócio fica na tua cabeça, caramba, cara, faltou um detalhe naquela parede ali. Já pensou? E eu podia ter feito aquele detalhe, pô, não fiz. E aquela coisa fica martelando. Eu estou assim às 3 terça-feira. Vamos ler o texto. João, que eu falei, capítulo o quê? Qual capítulo? 21. Então, vamos lá. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberiade. Foi assim. Ele está contando. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Aí Pedro disse o seguinte: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga, não pegaram nada. Está aí o perigo de nós sairmos para fazer alguma coisa e não levar o mestre conosco. Vamos lá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, pense bem, ao amanhecer: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não.
ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Poxa, que coisa, né? Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Já pararam para imaginar? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o dizer isto, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos viram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Olha o que Simão Pedro fez. Ele arrastou a rede para ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Vamos continuar lendo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Agora vem aqui uma palavra de reflexão para ele, só de lembrança. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Siga-me. Diga: siga-me. Siga-me. Palavra, irmãos, que eu fico observando Pedro. Pedro é um tipo de cara igual a mim. Depois da aula do CTL ali, eu descobri, João, irmão, eu sou sanguíneo. Não tem jeito. Já descobri, eu sou sanguíneo. O sanguíneo, ele é um tipo de pessoa que a gente aprendeu na aula do CTL ali, que ele fala pelos cotovelos, tipo eu, né? Claro. Fala pelos cotovelos. O sanguíneo é um tipo de pessoa que, se ele estiver numa cerimônia fúnebre, ele vai contar uma piada ali naquela cerimônia fúnebre ali. Alguém tem que dar uma catucada nele. Rapaz, tu está aqui numa cerimônia de luto. O sanguíneo, ele é o primeiro a chegar, muitas das vezes o último a sair. O sanguíneo, se ele empenhar a palavra, ele vai cumprir com a palavra. O sanguíneo é um tipo de pessoa que, se alguém levantar uma questão em relação à dignidade dele, ele vai atravessar o mar do outro lado para provar que ele não fez aquilo. Esse é o tipo de pessoa sanguínea.
E hoje a gente está falando sobre Pedro, porque, por incrível que pareça, muitos de nós têm um Pedro dentro da gente. Você deve estar se perguntando o que Jesus quer falar nessa noite. Não, Hélio? O Hélio é quietinho desse jeito assim. Mas eu vou te provar que você tem um Pedro dentro de você. Cada um de nós. Renato, tu tem um Pedro dentro de você. Alice, você tem um Pedro dentro de você. O pessoal que está nos visitando hoje vai entender que tem um Pedro dentro de você. Se você for ver a história de Lucas no capítulo 5, você vê um sanguíneo que ele não tem medo de reconhecer a divindade de Jesus. No capítulo 5, na primeira pesca maravilhosa de Lucas, o sanguíneo que nós estamos falando que é Pedro, ele não era discípulo ainda. Ele não conhecia Jesus ainda. Muito pelo contrário, ele estava lá na profissão dele, pastor Paulo. Estava na profissão dele. E a profissão dele era de ser pescador. E diga-se de passagem, que Pedro não era um cara pobre, como muitos estão falando por aí, não. Pedro tinha uma empresa de pesca. E os seus amigos ali, o seu irmão, entendeu? Trabalhava com ele ali. E o texto vai dizer o seguinte, em Lucas no capítulo 5, que naquele dia eles trabalharam na arte da pesca a noite toda. Só que eles não pescaram nada. Eu não estou falando de João, não. Estou falando no texto de Lucas. Mas, claro, dentro de João. Não pescaram nada. E Jesus chega e entra num dos barcos. E qual é o barco que Jesus entra? De Pedro. Jesus entra no barco, e se não me falar a memória, ele pede para que eles tirem um barco dali e botem um barco um pouco mais para dentro do mar. E Jesus começou a pregar a palavra de vida. Enquanto Jesus pregava, a gente vai ver um Pedro, talvez escorado lá na popa do barco, lá, e ouvindo toda a palavra que Jesus pregava. Quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro. Eles tinham acabado de guardar as redes. Eles tinham acabado de lavar a rede. Eles estavam recolhendo, já tinham recolhido. Eles estavam cansados, porque batalharam, pastor Paulo, a noite toda e não pescaram nada. E Jesus chega e fala, ó, faça-se ao mar de novo e lança a rede. Aí Pedro olhou para ele, eu vou te falar uma coisa, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua palavra a gente vai lançar a rede. Lançaram a rede e pegaram 153, se não me falha a memória. Só que não foi pequenos peixes, foi grandes peixes. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Um rabino diz o seguinte, que no mar da Galileia existia cerca de 153 espécies de peixe. Vocês já pararam para pensar? Eles pegaram muito peixe. Mas foi muito peixe. 153, você multiplica isso aí. Você não vai nem ter conta. Tanto é que o texto diz que o barco quase ia a pique. É isso ou não é? Quase ia a pique. E meus irmãos, Pedro chamou outro barco lá. Pedro é o cara mesmo da situação. Chamou outro barco lá para ajudar. Vem, senão vai a pique aqui. E eles fazem uma pesca maravilhosa. E daqui a pouco me aparece um Pedro. Se afugenta de mim, que eu não sou digno de estar perto de ti. Pedro conhecia Jesus naquele momento. É isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos. O sanguíneo, ele não tem vergonha. Um sanguíneo usado por Deus, vou te falar para tu, meu irmão,
se a glória estiver descendo, se a coisa estiver acontecendo, e se ele sentir, ele não tem vergonha de sair daqui e ir lá onde o Rômulo está e botar a mão. Deus tem algo na tua vida. O sanguíneo, ele não tem, se a coisa acontecer, ele não tem medo de sair daqui e orar a cada um de vocês que estão aí. O sanguíneo, quando a coisa acontece, faz igual a irmã Lúcia, pega a bandeira, eu não vou esquecer disso mais nunca aqui. O sanguíneo faz um dia igual a Linhares fez aqui. A glória estava sendo manifesta de uma maneira tão tremenda, que do nada aqui, ela fez uma dança profética aqui nesse lugar. Quem tem lembrança disso aqui? Levante sua mão. Que eu posso até estar mentindo, né? Ainda bem que tem mais de 8, 9 mãos levantadas. O sanguíneo, ele faz isso. Pedro, meus irmãos, não tinha esse medo. E Pedro era o tipo de pessoa que ele se apresentava a qualquer hora. Ele não esperava ninguém respondendo, ele já está respondendo. Eu sei da resposta. Se não me falha a memória, Mateus capítulo 16, Jesus faz uma pergunta para eles. Que diz aos filhos dos homens que eu sou? Aí a Bíblia vai dizer que um olha e diz, né, tu és Jeremias, não é isso? Ou tu olha, tu és Elias, tu és um personificado, qualquer coisa dessa naturalidade. Aí ele dirige a pergunta para os apóstolos. E vós, que dizeis que eu sou? Aí vem Pedro, que eu vou chamar de Pedrão. Pedrão. Irmão João, mas ele não deixou ninguém responder. O cara chegou na frente. Está lá, André, João, Tiago, Natanael. Ei, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele assim. Cara, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Olha, eu te digo que tu és pedra. E tu és Pedro, sobre esta pedra, né? Edificaria o quê? A minha. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Esse é o Pedro que nós estamos falando. Às vezes, as irmãs casadas, as mães, de repente tem um Pedro dessa natureza em casa. Aí se você for descer o capítulo, o mesmo Pedro, pastor Paulo, Jesus começa a falar da sua ressurreição, começa a falar da sua morte, não é verdade? Aí, vem cá, Antônio. Vem cá. O Nilton está lá, eu gosto de fazer com o Nilton, vou fazer contigo hoje. Vou ficar embaixo, não subo mais, hein? Aí, Jesus começa a falar da sua morte. Aí, vocês gostam, né? Aplauda a Deus pela vida desse cara, aplauda. Esse cara é mestre, cara. Aí ele, olha, vem cá, como é que é a situação aí? Aí Jesus começando a falar da sua morte e tudo mais, ele chega lá no ouvido dele assim, fala essas coisas não, Jesus. Fala essas coisas não. E Jesus olha para ele e dá logo uma... Arreda-te de mim. Não é isso? Não é isso que ele fala? Arreda-te de mim, Satanás. Ou para trás de mim, Satanás. Mas, gente, não era Jesus chegando e repreendendo, entenda bem, a pessoa de Pedro. Mas é alguma coisa negativo que entrou em Pedro para fazer com que ele viesse, ou com que a coisa que entrou nele viesse a atrapalhar o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Sente lá, Antônio. Você está entendendo mais ou menos o que nós estamos falando aqui? É desse Pedro que nós estamos falando. É desse Pedro. E ele, sanguíneo que, meu Deus do céu. E Jesus começa a fazer os milagres e Pedro assiste. Um belo dia, houve uma tempestade no mar. Quem não conhece esse texto? Todo mundo conhece, né? De noite, tempestade. E o barco quase vai a pique. Aí Jesus vem andando por cima
das águas. O discípulo olha, é um fantasma. Aí Jesus lá diz o seguinte: olha, não tem mais, sou eu mesmo. Pedro de novo. Pedro de novo. Vai dizer que a gente não tem um negócio desse? Está no meio da rapaziada. Eu sou o cara, rapaz. Se é tu mesmo, permita que eu vá ter em cima das águas contigo. Aí ele chega e fala: vem Pedro. E Pedro vai andando em direção. Quando ele olha, que já está dominando ali a força da gravidade, ele duvida aí, vai. Mas esse mesmo Pedro que vai, é o mesmo Pedro também, que tem a mesma coragem de dizer: salva-me, porque vou perecendo. E Jesus estica a mão ali, e tira Pedro daquela situação. Pedro é aquele cara que faz o seguinte: aonde tu for, eu vou. Quase já no finalzinho, quase Jesus já chegando já na cruz. Aonde tu for, eu vou. Aí Jesus olha: em verdade te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas esquece esse texto aí. 3 vezes me negarás. Quem cortou a orelha de Malco? Quem? Quem cortou a orelha de Malco? Cara é foito mesmo, né? Cara é tremendo mesmo, né? Na hora, aquele aqui é um beijar. Judas vai lá na hora da traição, aquele lá no jardim de Getsemane, aquele aqui é eu beijar. Aí vai lá e é esse aqui. O camarada vai botar a mão, ele puxa da espada e vlept, corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele. Para com isso, se eu quisesse, eu mandaria aqui uma legião de anjos aqui e acabava com essa farra todinha desses soldados aí. É mais ou menos isso que ele está falando. Agora, entrando de novo lá no texto. Já no finalzinho mesmo. Pedro vai, na hora dele, já quase chegando já perto da sua morte. Olha, aonde tu for eu vou. Em verdade, te digo que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Um texto que nós lemos, Jesus falou quantas vezes com Pedro? 1, 2, 3. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não interessa quem você é. Quem te escolheu foi Deus. Cheio de erro, cheio de derrota, cheio de fracasso. Quem te escolheu foi Deus. Não interessa aonde você estava, mas quem te chamou foi Deus. Agora eu pergunto uma coisa para você. Pedro tinha a condição de ser o que ele foi, que eu tenho mais 10 minutos só para falar. Tinha. Aí, finalzinho, outra pescaria. Jesus aparece lá pela 3ª vez e depois da ressurreição, depois dele ter negado ao Senhor, ele, como ele já não vê mais Jesus ali na transitação, como o cara é um líder, boa parte dos sanguíneos são líderes. Vocês sabiam disso, não? Boa parte, entendeu? Os caras são cabra macho mesmo. O cara chega, vou pescar. O que os discípulos fazem? Vamos nós contigo? Também. Foram.
foram pescar. No caso ali foi dia, né, pastor? Pescaram o dia e nada. Pela manhã, Jesus chega e manda eles lançar a rede para o lado direito. Quando João vê a situação, João olha para ele, ó, Pedro, é o Senhor, hein? Como é que é? É o Senhor. É o Senhor, Pedro. Tu lembra que Maria Madalena falou contigo? E você não quis acreditar, mas é o Senhor, Pedro. E ele olha, é o Senhor, é. Estava desprovido da sua capa, botou a sua capa de novo e ficou lá no mar. Os discípulos pegaram os peixes, vieram até a praia e começaram a assar o peixe, porque o texto vai dizer que Jesus mandou que eles pegassem do peixe que eles haviam pescado para que chegasse e assasse lá na brasa, e eles comeram, e o próprio Jesus chegou ali, deu de comer a eles ali. E isso foi o dia todo. Eu imagino que Pedro, irmãos, está lá na água, porque está envergonhado. Como é que eu vou encarar o mestre agora? Porque o que o mestre falou se cumpriu na minha vida. O mestre disse que antes que o galo cantasse, 3 vezes eu negaria. E isso aconteceu. Eu não podia fazer isso, porque eu andei com ele. Eu fui lá no casamento. Eu vi ele transformar a água em vinho. Isso é Pedro, irmão. Pensando no coração dele. Eu andei por cima das águas com ele. Eita, meu Deus do céu. Isso é Pedro, pastor Paulo. Isso não acontece com a gente também? Quem dos senhores aqui nunca viu Deus fazer um milagre? Quem dos senhores aqui nunca recebeu um milagre? O maior milagre é o milagre da salvação. Você pensa que é fácil a salvação, amado? Você pensa que é fácil sair uma pessoa lá do mundo para entrar aqui dentro? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Ninguém levantou porque é difícil. É difícil. A pessoa chegar e abandonar, irmã Lúcia, a vida de pecado. Os pratos que o diabo oferece lá fora. É verdade, irmão. É difícil. Você abandonar alguma coisa que te dá prazer, você abandonar alguma coisa que te prenda, você abandonar um pecado de estimação, meu Deus do céu, não é fácil. Aí Deus olha para esse camarada lá, que é um traficante, que é um adúltero. Meu Deus do céu, que é isso, que é aquilo outro. Eu tenho um plano na sua vida. E de alguma forma, usa alguém para poder falar para ele e dizer, olha, Jesus é o Salvador. E do nada, de um dia para a noite, você chegar a acreditar e crer que ele é o Salvador, que ele tem um plano melhor para você. Você pode dizer amém? Aí cada um de nós vamos fazendo uma reflexão. Quem éramos nós, Ricardo? E quem somos nós agora? Aonde nós estávamos e aonde estamos agora? É uma doideira isso aqui que eu estou falando. Mas, meus irmãos, é uma grande verdade. Não é outra coisa senão o poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Meu Deus do céu, Deus entrar num casamento que, particularmente falando, já estava falido e restaurar esse casamento. Deus entrar na vida de um jovem que é viciado na cocaína, na maconha, no crack, e arrancar isso tudo e falar para ele, olha, eu tenho algo na tua vida, eu tenho coisa melhor na tua vida. Esse era Pedro. E o mais interessante disso é que ele não lança no teu rosto. Lança, Antônio? Ele não lança. Ele poderia chegar perto de Pedro e falar assim, Pedro, deixa eu falar um negócio contigo. Tu é um cara até legal. Mas na hora que eu estava contando contigo, Pedro, tu me traiu, né, Pedro? Mas Jesus não falou isso. Né, aliás? Não poderia falar, Antônio? Cara, eu estava contando contigo, cara. Caramba, deixa eu falar contigo. Olha, tu foi o cara, que eu levei para um monte, cara, para a transfiguração. Ele podia chegar e dizer isso. Olha, cara, tu foi o cara, que não é brincadeira, não.
Tu foi no Getsemane orar comigo, embora tu dormiu, mas tu estava lá, estava tu, estava Pedro, estava Tiago, vocês estavam lá comigo no Getsemane. Pedro, eu contava contigo. Poxa, Pedro, tu fez um negócio desse comigo, Pedro? Aleluia, mas ele não lançou em rosto. Ele não lançou, pastor Paulo. Ele não lançou. Muito pelo contrário, querido. Não interessa quem você é. Interessa nesta noite o que você quer. Se você quer Ele está pronto a entrar na tua vida. Ele está pronto a perdoar os teus pecados. Ele está pronto a transformar a tua vida. Ele está pronto a dar a você o que você não tem condição de receber no mundo. Pode acreditar no que eu estou te falando? E sabe o que acontece? Jesus olha para ele a primeira vez. Pedro, tu me amas? Só olha, tá bom, eu até gosto de tu. Gosto de tu. Cara, sabe, não tem como, né? Confesso que eu estou envergonhado. Pela segunda vez, eu disse, Pedro, tu me amas? Poxa, tu sabe que eu até gosto de tu. Eu vou te falar na boa. Em outras palavras, não conta comigo, não. É mais ou menos isso, querida. Não conta comigo, não. Cara, tu viu que alguns dias passados, cara, eu te neguei. Eu disse que eu não te conhecia. Teve alguém que chegou perto de mim, eu excomunguei. Não conheço, não sei quem é. E tu vem. Perguntou pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Aí ele olhou para ele, olha, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu andei contigo, mas eu falhei contigo. Mas deixa eu falar contigo. O que ele está falando é o seguinte, eu quero uma nova chance. Eu quero uma nova mudança de vida. E na primeira pergunta, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda pergunta, apacenta os meus cordeiros. Na terceira pergunta, tu sabes que ele muda o artigo, é um artigo definido. Tu sabes que tu sabes de tudo, mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu fui falho, mas eu quero uma vida mudada. Pedro é tratado ali, Júnior. Tratado. Terminando isso aqui. Jesus, ele dá uma ordem, não sei se é Lucas, capítulo 1, verso 29, parece que quase do último capítulo de Lucas. Fica aonde? Em Jerusalém. Não é isso? Até que, lá do alto, seja revestido de quê? Do poder de Deus. Quando ele fala essas coisas, tinha aproximadamente 600 pessoas ali que estavam ouvindo o que Jesus está falando após a sua ressurreição. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só 120 deram ouvido. E esses 120 foram para Jerusalém, entraram no cenáculo e ficaram lá o primeiro, o segundo, o terceiro, não acontecia nada. Mas eles ficaram firmes ali. Ficaram perseverando. E a Bíblia vai dizer que no 10º dia, o que aconteceu? Desceu o quê? E de repente, veio sobre eles. Receberam ali o Espírito Santo. E na cabeça de cada um, o texto, se não me falha a memória, diz que havia línguas como que de fogo. É mais ou menos eu olhando para o pastor Paulo, vendo a língua de fogo nele. Pastor Paulo tem uma língua de fogo, mas já falando em outro dialeto. Ninguém entendia nada. E ele olhando para mim, a mesma coisa, Linhares olhando, eram as línguas de fogo que estavam descendo sobre eles. 120 pessoas foram embebecidos, foram embriagados, foram chamurcados pela presença do Espírito Santo naquela noite. Ou naquele dia. E algo extraordinário aconteceu. Jerusalém foi tomada de um temor. E por incrível que pareça, ficou uma pergunta. O que é que está acontecendo? Aí vem agora um Pedro transformado, Linhares. Vem agora um Pedro mudado. Vem agora um Pedro que não tem mais medo de nada. E dá a cara para bater. E está todo mundo olhando. Quem é que vai abrir a porta do cenáculo para falar lá com os maiorais? Quem? Não ouvi, gente. Pedro.
Pedro vai lá e abre a porta para poder falar com os maiorais e explicar o que está acontecendo. Dá a sua palavra de pregação ali. E a manifestação da glória de Deus é tão grande, quase, eu não sei se é quase 3 ou 5 mil almas, 3, se rende aos pés do Senhor Jesus. Se você for ler o gradativo da história, você vai entender o seguinte: 3 mil almas, sem se contar, né? Com mulheres e crianças. Então você imagine a quantidade de pessoas que aceitaram a Jesus naquele dia. Com Pedro sanguíneo agora transformado. É só isso? Cara, tem tanta coisa. O cara não tem medo de nada. A posição dele muda. De pescador, passa a ser um pregador. De pregador, passa a ser um homem muito mais fervoroso. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz que Pedro vai, se não me falha a memória, na hora 9, subindo a hora da oração, e ele encontra lá o quê? Um paralítico coxo. O cara olha para ele e pede o quê? Uma? O que ele diz? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dá a mão, cara, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Gente, a gente ia levar horas falando aqui, depois do Pedro transformado. O Pedro que negou agora é um Pedro pregador. O Pedro que negou agora é o Pedro que sente que o ministério apostólico estava faltando um, tem que continuar. Ele chama todo mundo, se reúne, olha, está faltando um aqui. Vamos orar aqui, vamos jejuar aqui, vamos lançar sorte aqui, para que esse mesmo um apareça. E se não me falha a memória, a sorte foi lançada para Matias, se não me falha a memória. Olha como é que esse cara muda, cara. Olha como é que todo espírito carnal sai de dentro de Pedro. Nós oramos aqui, louvamos a Deus, porque eu sei que tem muitos Pedro aqui dentro. Mas claro, Pedros com a vida totalmente transformada. E o título dessa mensagem é o Pedro que habita em mim. O Pedro que habita em você. Se o Pedro que habita em você é um Pedro transformado, amém. Mas se o Pedro que habita em você é o Pedro que nega a divindade de Deus, nega. Pedro que habita em você é o Pedro que muitas das vezes vai, mas daqui a pouco volta. Quero te convidar a ficar de pé e dizer para você uma coisa: o Deus que transforma está aqui. Dizer para você que o Deus que faz a glória descer neste lugar está aqui. O Deus que mexe com a minha sensibilidade é o Deus que mexe com a tua sensibilidade. É o Deus que se revela a mim e a você como um Senhor todo especial. É um Deus que não muda. Se você acreditar, se você crer, né, pastor Paulo? Ele faz coisas impossíveis na sua vida. Faz coisas impossíveis. E ele nesta noite está procurando Pedros deformados para transformar em um Pedro que esteja pronto a fazer a sua vontade. A coisa é tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que o povo corria para se jogar na sombra de quem? De Pedro. Oh, meu Deus do céu. Que mudança, né? Que mudança. Que coisa. Que mudança. Eu oro a Deus. Quero que você bote a mão no teu coração. Vai louvar, Júnior? Vamos embora. Glória a Deus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino, meu Senhor. Dá-nos
Dá-nos hoje, meu Senhor, o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. perdoa, meu Senhor. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas Livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. como é no céu. Venha o teu Reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, Feche teus olhos. venha o teu reino. Vem, Deus. Dá-nos Dá-nos hoje, meu Senhor, o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. faz isso nesta noite, Deus. Não nos deixe cair Não deixe. em provações severas, Mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra como é no céu. Venha o teu reino, Faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. o poder e a glória. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Venha o teu Reino, faça a a tua tua vontade, seja aqui na terra. como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Escute, bote sua mão no seu coração aí. Depois que você ouviu esse louvor aí, você imagine, poxa, eu preciso que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Mas para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, talvez eu venha falar uma coisa que talvez você não venha acreditar, mas nós precisamos ser parecidos com Ele. Precisamos ser parecidos com Ele. Quantos de nós não perdoamos o nosso semelhante? Quantos de nós, muitas das vezes, falamos mal do nosso semelhante? Quantos de nós fazemos essa oração, usamos ela como moleto? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parece que usamos muitas das vezes como se fosse um amuleto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Maior do que a oração é aquele que ensinou a nós praticarmos essa oração. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te abraçar.
Ele está aqui para preencher todo vazio que o mundo não tem condição de encher. Você que talvez não teve um encontro com Ele ainda, você que por um motivo de força maior ou menor anda manquejando na presença dEle, eu quero convidar você nesta noite a tomar uma posição. Deus está procurando corações quebrantados nesta noite. Deus está procurando corações para que a vontade dEle seja feita. E para que a vontade dEle seja feita, nós precisamos deixar que Ele venha entrar na nossa intimidade. Sabe, tem coisas que Jesus quer entrar na minha vida e na tua vida, e às vezes você bloqueia. Olha, até aqui tu vai, Jesus, mas aqui não, deixa esse negócio aqui quieto aqui, eu não quero largar esse negócio aqui não, olha, esse grupo de amizade que eu tenho aqui no WhatsApp, olha, eu até gosto ali das encarnações, das brincadeiras, aqui não, Jesus, aqui não, outra coisa tu pode chegar, entrar e fazer, gente, e vai por aí afora, gente. Eu dei um exemplo de uma coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós fizemos a leitura, a lembrança de reflexão, a Bíblia vai dizer que Jesus, que a glória de Deus, ela desceu depois da oração e ela encheu o pastor Paulo toda a casa. Então, bem da verdade, Ele não quer tomar, Linhares, só uma parte da tua vida. Ele não quer tomar só uma parte da minha vida. Ele quer tomar no Joelma por todo. Ele quer olhar para mim, olhar para você. Olha, tu é meu. Olha, no Monte da Transfiguração aconteceu isso. Aleluia. Depois que Pedro se meteu, olha, façamos uma casa aqui para Elias, façamos uma casa aqui para Moisés e para ti. A Bíblia vai dizer que bradou uma voz dizendo: olha, este é o meu filho, em quem me compraço. Oh, meu Deus do céu, eu vejo Deus nesse momento olhando para cada um de nós aqui e observando a minha atuação, e Ele quer dizer para mim e para você: é o Gilson, que eu tenho um prazer em tê-lo como meu filho. Oh, é a Joelma, que eu tenho um prazer em ter como minha filha. Oh, é o Rômulo, é o pastor Paulo, é a Tânia, é o Antônio, é a Linhares. Oh, aleluia. Como estamos, meus irmãos, espiritualmente? Como é que está sendo a nossa caminhada? Não, pastor? Como é que está sendo as nossas idas e vindas? Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. Você está pronto? Como é no céu. Você está pronto para que a vontade dele seja feita? Venha o teu Você está pronto? Quem está pronto para uma mudança, levante sua mão. Você está pronto para uma mudança, levante sua mão. Você está pronto? Fala agora. Olha, eu quero ser mudado. Eu não quero ser essa mesma pessoa que eu sou. Oh, aleluia. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma intimidade maior. Eu quero sentir a presença dele de outra forma. Eu quero que a glória desça e me cure das minhas mazelas. Eu quero que a glória desça e repreenda do meu coração toda a fraqueza. Se você é essa pessoa, é com você que Deus está contando. Venha. Diga, vem o teu reino. Fala. Fala, faz a tua vontade, Deus. Fala a tua vontade. Sabe o que Deus me revela aqui? Olha isso que eu vejo, irmãos, olha. Deus tirando o que está sobrando e colocando, pastor Paulo, o que está faltando. O que está faltando? Se apresente a Ele. Se apresente a Ele. Diga comigo: Deus, eu quero que você faça essa oração comigo. Faça essa oração comigo. Vamos temer o inferno. Vai dedilhando, Júlio, vai dedilhando. Eu quero que você faça essa oração. Feche os teus olhos. Diga comigo: Deus. Não, fala mais forte. Vamos temer o inferno. Diga: Deus. Nesta noite nós aprendemos tantas coisas com o apóstolo Pedro. Diga: Deus, eu entendo que tem um Pedro dentro de mim, mas diga: Deus, o mesmo Pedro que está dentro de mim também pode ser o mesmo Pedro que foi tratado e transformado pelo teu filho Jesus. Diga: Deus, eu quero ser melhor. Diga: Deus, e eu entendo que eu posso ser melhor. Basta eu querer ser melhor para ti. Diga: Deus, eu preciso que em mim seja feita
a tua vontade. Diga: eu entendo que o teu reino, ele entra, ele vem trazendo a tua vontade. Diga: Deus, nesta noite eu apresento a ti as minhas fraquezas. Diga: Deus, tu sabes. Diga: Deus, na última palavra, pela terceira vez, quando Jesus perguntou para Pedro se ele te amava, ele respondeu: tu o sabes. Diga: Deus, tu sabes. Diga forte: tu sabes aonde eu erro, tu sabes aonde eu acerto. Mas diga: Deus, assim mesmo, desse jeito, eu sou um Pedro que te amo e quero mudanças na minha vida para melhor te servir e te adorar. Venha o teu reino.